Em um início de ano, muitas vezes as empresas pensam em o que fazer para inovar. E por vezes a pauta é a expansão internacional. Será que realmente vale a pena expandir internacionalmente? Os motivos que fazem uma expansão internacional parecer muito sexy são bem claros, né? Dentre eles, a gente pode destacar, obviamente, a questão do câmbio, né? Todo mundo quer ganhar, teoricamente, em euro ou em dólar. O aspecto do próprio tamanho do mercado, pensando nos Estados Unidos, o tamanho da economia. É um país com uma cultura muito semelhante à nossa, barreiras burocráticas muito menores do que a gente enfrenta aqui, e por esse motivo parece que o caminho por lá poderia ser um pouco interessante ou mais fácil. Além disso, também existe uma perspectiva de que a qualidade de vida, em geral, pode ser mais interessante Europa, Estados Unidos, do que a realidade que a gente vive aqui no Brasil. E muitas vezes isso também entra, ou isso também pesa na tomada de uma decisão de expansão internacional ou não, né? Um outro aspecto é muitas vezes as pessoas vão tirar umas férias nos Estados Unidos e acabam se encantando por certos locais e achando que a realidade pode ser aquela realidade que ele viveu naquelas férias. E o que a gente vê na prática é que não é bem por aí. E a gente pode falar isso justamente pois era uma visão que nós da V4 Company tínhamos muito severo e a gente passou bastante tempo se preparando para isso. Nesse último ano agora de 2018, após um longo período de focar realmente no projeto, na missão USA, como a gente brincava aqui, em que o Denner foi aos Estados Unidos, circulou, conheceu o mercado, interagiu com outras empresas lá, que a partir dessa experiência, obviamente, a gente decidiu por não trabalhar e focar nessa expansão nos Estados Unidos, mas a gente teve motivos muito claros para tomar essa posição. O nosso interesse era o mesmo que a gente citou aqui, que muitos de vocês podem ter quando estão cogitando essa expansão internacional, mas logo um pouco antes de eu embarcar para lá, a gente recebeu conselhos do nosso board que dizia que poderia não ser interessante ir para lá. Logo mais a gente fala os motivos dos quais eles disseram e quando eu fui lá se provaram. Mas como a gente sempre pratica aqui na V4 a premissa da nossa própria ignorância, a gente não iria para os Estados Unidos sem ter o máximo de conhecimento possível. Então antes de ir, de fazer qualquer expansão, como eu citei, muitas pessoas às vezes vão tirar as férias em Miami, Orlando, na Flórida e decidem abrir uma empresa lá por uma experiência de férias que tiveram, por um amigo que fez alguma coisa lá. A nossa visão era diferente. A gente optou, vamos viajar o país inteiro, se encontrar com o máximo de empresas possíveis para poder fazer uma pesquisa para ir bem embasados tomar essa decisão. Então o que a gente fez? Tem uma série de vídeos que vão estar aqui para vocês poderem acompanhar, que a gente documentou essa minha jornada por lá, mas basicamente eu passei 40 dias cruzando toda a costa leste dos Estados Unidos, no qual eu fiz 40 reuniões exatamente nesses 40 dias, obviamente uns dias eu fiz mais, uns dias eu fiz menos, mas totalizou exatamente 40 reuniões. Também fui a Vancouver, no Canadá, no outro lado da costa, e pude retornar para o Brasil um pouco antes do previsto ainda, porque as conclusões já eram de que não poderia ser interessante. E os motivos, como eu falei para vocês que diria, vão de acordo com o que o board já tinha cantado para nós lá antes de eu embarcar. Basicamente já nos tinha sido apontado, olha, é perigoso para uma empresa que o líder fique muito tempo longe do organismo do qual ele construiu. A competitividade americana é algo que a gente não conhece aqui no Brasil, e não necessariamente as nossas premissas vão se confirmar lá, né? Tinha mais alguma coisa que foi dito? Exato, né? Além dessas, eu acho que essa primeira da distância de um CEO, por exemplo, tá fora, eles estendem isso para o foco da organização como um todo, né? Que é aquele papo da única coisa. A gente precisa ter o nosso foco mais centralizado no mínimo de questões possíveis. E alinhado com o lance da competitividade, os Estados Unidos têm um mercado muito maior, mas o número de empresas, o número de pessoas ativas economicamente é muito maior do que a gente tem no Brasil. Então, se a gente vai para aquela regra básica da economia de oferta e demanda, no Brasil a gente tem uma demanda muito maior para a quantidade de oferta na maioria dos setores, principalmente no nosso. Ao mesmo tempo, para uma empresa brasileira investir, aí ela pesa demais no câmbio inicialmente, porque ela vai ter que investir em real, num país em dólar, para talvez ganhar em dólar. E todas as outras vantagens competitivas que você já tem no seu território, para lá vão acabar sendo desvantagem. Então, ao invés de você entrar num país no zero, você não entra nem no zero, você entra no menos 10, porque tudo que você já sabe aqui no Brasil, lá você já nem sabe as questões básicas de cultura, que você acha que sabe quando está aqui, mas chegando lá não é bem assim. Isso eu pude experimentar conversando com essas diversas empresários que tentaram abrir empresa lá, que têm aberto empresas lá. Normalmente são empresas muito simples, são pessoas que se aposentaram, são pessoas que foram lá buscar uma profissão, já não viviam muito bem aqui, foram lá viver um pouco melhor, mas dificilmente tu tem
empresários que se destacam como os empresários que se destacam no Brasil. E um motivador, né, como a gente comentou, é justamente esse desejo de uma melhor qualidade de vida. Se empreendermos lá, se tivermos as atividades econômicas similares do que temos aqui, lá a gente pode usufruir, quem sabe, de uma qualidade de vida que não é disponível aqui no Brasil. E muitas vezes, assim, por questões que o Denner pode compartilhar conosco, isso sim se valida, mas também não é uma questão absoluta. A realidade é que para a V4 Company, o mercado brasileiro é muito melhor, muito mais produtivo e saudável do que o mercado americano, pelo menos nesse momento da vida da V4 Company, por assim dizer. Agora, isso não significa que absolutamente a sua empresa não se aplica. O grande esforço que a gente faz aqui, como a gente faz em várias outras editorias, vários outros conteúdos aqui do Verdade Nua e Crua, é justamente provocar a reflexão. Pergunte se você mesmo, se você está tendo essas ideias. Realmente faz sentido eu buscar uma expansão internacional com a minha empresa? Ou quem sabe eu ainda nem fiz a minha lição de casa direito para querer fazer esse passo que não é tão simples quanto parece. Exatamente. Uma das questões que você pode se perguntar é se você já é líder de mercado, se você já tem uma fatia relevante do market share no mercado brasileiro. Porque se você não tem, cara, para você conquistar algum mercadinho nos Estados Unidos ou em outro país, vai ser extremamente difícil. Para você focar e ganhar mercado no Brasil, o esforço vai ser muito menor. E aqui, obviamente, a gente falou muito de Estados Unidos, mas outros países, vamos dizer, países da Europa ou países da América Latina, os desafios são muito parecidos, os motivadores são muito semelhantes. O cara vai passar umas férias na Europa, vai passar umas férias em Paris e acha que é um ótimo país para ir lá, porque quer viver talvez lá, porque viver umas férias lá, mas muitas vezes viver lá não é realmente o que parece. Por exemplo, agora a gente está vendo um monte de protestos na França, por exemplo, porque tem vários problemas econômicos naquele país que são bem semelhantes até do que o Brasil tem. Obviamente, essa viagem que o colega Denner fez, ela não foi inútil para a V4 Company. Inclusive, como o Denner comentou, foi muito bem documentada e uma série de links aqui embaixo podem te mostrar um pouco mais do que a V4 Company viveu na pessoa do Denner, se você tem um interesse. Se você também está pensando com isso, ou se você fez uma expansão internacional bem sucedida, ou não, compartilha com a gente aqui nos comentários. Isso é para que a gente possa discutir cada vez mais sobre o assunto. E se você está se perguntando, será que eu já expandi o suficiente no Brasil? Será que eu já tenho share o suficiente aqui para buscar abrir mercados em outros locais? A V4 Company pode ajudar você com isso através da nossa prestação de serviço. Se você quiser entender mais, quiser conversar com a gente a respeito, entra em v4company.com e os caminhos para isso são muito claros. É isso aí, se você estuda marketing, também tem outras soluções mais interessantes para você, não deixe de conferir nos mesmos links aqui na descrição. Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.